todos os que estão aqui agora, nossas irmãs, nossos irmãos, essa irmandade que nos faz de uma estrada mais leve, que nos faz um caminho com tantas coisas a partilhar e a nos conectar com esse Deus que nos protege, que nos guia. Levemos agora os nossos pensamentos, pensando no nosso evangelho de hoje, na nossa inspiração de hoje, da qual podemos agora parar, respirar fundo e ouvir essa palavra. Do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item: necessidade da encarnação. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. E é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria então uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se tornaria um castigo. Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, é que se vê obrigado a repetir etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já poderia ter atingido o fim. É um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e felizes. Aqueles que, ao contrário, trabalham ativamente para seu progresso moral, podem não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que os distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se só uma vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pudessem, de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas.
e, tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. E assim, encerramos a leitura do Evangelho de hoje, agradecendo a presença, a espiritualidade e a todos os conselhos que nos seguem e que possamos fazer a partilha. Assim seja. Boa noite. É com muita alegria que estamos nesta casa para mais uma vez contribuirmos na divulgação da doutrina dos Espíritos. E para a nossa reflexão de hoje, nós escolhemos um tema, entendo eu, muito adequado para o tempo vivido. É tudo passa, é essa a temática. Todos nós que aqui estamos vivemos momentos de dor, de sofrimento, de aflição, de angústia, e estamos nos últimos tempos agregando a esse nosso sofrimento, a nossa dor pessoal, também a dor do coletivo. Estamos vivendo coletivamente momentos bastante difíceis. Por vezes nos sentimos desanimados, parece que nada mais dá certo, às vezes até deixamos que a falta de fé se nos acerque. Mas será que está tudo errado mesmo? A nós parece que de repente viramos todos de ponta cabeça. Está tudo errado, não está nada mais certo. Não, está certo sim. A doutrina espírita é uma doutrina, sabemos nós, que ela é esclarecedora e é consoladora. Enquanto esclarecedora, Kardec já em 1860 alguma coisa, na codificação, na obra A Gênese, traz uma temática que é o que vivemos hoje. Não é? Quando ele trata dos novos tempos ou tempos novos. Então nós, de alguma forma, sabíamos que o planeta está vivendo antes de reencarnar, porque já estivemos aqui outras vezes enquanto ele vivia esse processo, sabíamos antes de vir que teríamos essas dificuldades. Quais seriam, como seria, não sabíamos, mas que enfrentaríamos, diríamos assim, momentos difíceis, porque é um momento em que o planeta está se transformando, não é isso? Nós sabemos disso. E essa doutrina, ao mesmo tempo que nos esclarece, ela também nos consola, nos conforta. Aí nós vamos buscar lá no Adelino Silveira, que é um contemporâneo do Chico, e ele escreve algumas obras espíritas, e em uma das suas obras ele relata uma situação em que ele viveu junto com Chico. Ele disse que foi à casa do Chico e lá chegando ele viu na cabeceira da cama uma frase assim: isto também passa. E ele então, intrigado, disse: Chico, me diga uma coisa, por que você escreveu essa frase aí para você? Aí Chico disse: você sabe, meu irmão, num dos meus momentos de dor, de aflição e de angústia, Chico era como nós, tão humano quanto, né? Também tinha essa problemática de alma. Então Chico diz que nesses momentos difíceis da sua existência, ele conversa com Emmanuel e pede a Emmanuel que interceda por ele, Chico, junto a Maria Santíssima, para que ela lhe desse conforto, para que ela consolasse seu coração sofrido. E aí então Emmanuel vai, e dado uns dias, uma semana, algum tempo assim, Emmanuel retorna, se aproxima do Chico e lhe diz: Chico, eu tenho a resposta, a mensagem da Maria Santíssima. Aí Chico fica muito alegre. Que me diz ela, Emmanuel? Chico, ela mandou lhe dizer que isto também passa. As dificuldades passam, Chico. Mas, digo eu agora, Emmanuel, para você, as coisas boas também passam. Isso todos sabemos, né? Nós sabemos que tudo passa. É uma lição bonita? Sabemos sim. E dissemos para o outro quando está precisando de algo: isso passa, espera que passa. Mas, quando é para nós? Achamos que passa mesmo? Passa. Mas passa em que tempo? No nosso tempo de ansiedade, de atropelamento das coisas, de querer que tudo aconteça na nossa imediata necessidade, ou nós sabemos esperar o tempo do tempo, porque nada acontece sem que seja o tempo certo.
E por que nós ainda não conseguimos esperar o tempo certo? Porque nós ainda não conseguimos entender de verdade que tudo que aqui experienciamos, tudo que aqui vivemos é uma necessidade particular, que tudo é aprendizado. Isso aqui, a Terra, sabemos, é uma escola. Enquanto nós não nos permitirmos refletir sobre essa pequena, importante, sábia frase, nós não nos permitiremos viver melhor. Não é? O mundo que nós habitamos, nós sabemos, e sempre é bom lembrar, é uma escola. Enquanto nós aqui estamos, escola, o que nos compete fazer? Resolver os problemas, né, criados por nós próprios e que precisam ser resolvidos por quem? Por cada um de nós. O problema está para quê? Para que seja resolvido, para que tenha uma resolução. Se temos dificuldades de ordem financeira, se temos dificuldade de ordem espiritual, se temos dificuldade de problemas de saúde, de ordem jurídica, o que temos que fazer? Buscar alternativa, buscar solução, não deixar tudo na mão da espiritualidade. Rogar a Deus, pedir a Deus que... Não, cada um tem o seu momento, a sua necessidade e tem que exercer a prática da resolução. Porque a Terra é uma escola e aqui nós viemos muito de nós, e a maioria de nós, para fazer as provas. E problemas são provas. E não foram nos dados por mais ninguém a não ser nós próprios. E precisam, portanto, ser por nós próprios resolvidos. Alguns de nós conseguem resolver os problemas de uma forma mais rápida, mais objetiva, outros não. Buscam caminhos mais tortuosos, buscam caminhos mais longos, mas todos nós teremos que dar conta de encontrar o resultado objetivo para esse problema. E às vezes, e por mais das vezes que façamos todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, toda a nossa vontade e não conseguimos resolver o problema, sabe por quê? Porque não é tempo. Só não vamos resolver aquilo que não pode ser resolvido. E dos problemas, se assim pudermos pensar, se quisermos pensar, é a morte. Essa não podemos resolver. Não nos cabe, não é? A hora que chega é dela. E aí que temos que fazer? Chorar a perda, mas continuar seguindo a nossa vida. Sabendo que todos nós, em algum momento, temos que retornar para a casa do Pai. Todos somos impermanentes. E tudo que não pode ser resolvido, nós temos que aprender a fazer o quê? Aceitar. Aceitando dói menos. Não é assim? Quanto mais nós nos revoltarmos, quanto mais nós remarmos contra, mais agregaremos dificuldades, mais agregaremos problemas, mais agregaremos sofrimento. Porque sofrimento nós podemos até buscar se quisermos. E vamos achar. Achamos tudo que procuramos. Então é de cada um de nós. Aí vem o mestre e nos diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Sem que nós nos ajudemos, não tem céu que nos ajude, nós sabemos disso. Nós somos uma grande força, nós somos filhos do Pai, nós temos uma energia divina em nós. Então, temos que fazer a nossa tarefa, não é isso? Nós já vivemos como humanidade em cavernas, nós já comemos carne crua, nós já matamos o outro para comer, não é? Nós já nos cobrimos só de peles. Isso já passou? Mas já foi uma experiência. E por que mudamos? Por que não continuamos assim ainda? Por uma razão muito simples. Porque nós somos regidos pela lei do progresso e a lei do trabalho. E quando a necessidade nos faz mover, a inteligência nos faz criar, não é isso? Então tudo passa. Todas as experiências são necessárias. Cada um a seu tempo. E nós espíritas, temos que lembrar sempre que nós somos espíritos. Nós estamos aqui na matéria, mas nós somos espíritos. E como espíritos, nós somos viajantes. Estamos aqui e ali, sempre transitando em mundos diferentes. Mundo terra, mundo espírito, espiritual. É uma constante na nossa existência, não é assim? Diz que o Chico um dia andando lá em Uberaba,
Encontra-se com uma pessoa, um senhor, que lhe diz assim: Ô Chico, eu escuto o senhor falar, os espíritas dizem que nós somos espíritos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, seu Chico. Eu trabalho no IML, Instituto Médico Legal. E olha que eu lido com gente que já morreu, né? Estou ali vendo aqueles corpos. E por mais que eu procure, seu Chico, eu nunca encontrei um espírito. Chico olha para ele e diz: realmente, você está certo, meu irmão. Você nunca encontrou um espírito. Você quer procurar o passarinho depois que ele saiu da gaiola? Não tem, já saiu. E nós, espíritos, nesse planeta abençoado, maravilhoso que habitamos, que é a Terra, somos como que pássaros presos em gaiolas, não é? Então, fazer o quê? Viver bem dentro dessa gaiola, até o momento que possamos de verdade nos libertar. E aqui é sempre uma oportunidade, que nós temos que aprender a exercitar a paciência, que é o que estamos praticamente zerado, né? Praticar a tolerância, que já não nós temos mais, na certeza de que acima de nós existe uma força maior que Deus. E nele nós podemos confiar em todos os tempos, apesar de todas as dificuldades, porque sabemos que tudo passa. Algumas das criaturas, em momentos de muita turbulência, acreditando não ser mais capazes de resolver seus problemas, se sentindo desamparados, decidem acabar com a vida terrena, na esperança de que seus problemas fiquem por aqui. Mas, possivelmente agem assim por desespero, não sabemos as razões, e talvez até por desconhecer da lei de causa e efeito, por desconhecer da vida futura. E, infelizmente, uma ação como essa, ela desencadeia problemas maiores, sabemos disso. Porque da vida nós não podemos escapar, não tem jeito. Nós aqui vivemos diferentes existências, mas a nossa vida é única. Não é? Então, não adianta, não podemos escapar de nós próprios. E aí, o que fazer? São tempos difíceis. Tempos em que temos, muitas das vezes, silenciar. Tempo em que temos que fazer prece. Tempo em que temos que esperar. Exercitar em nós o tempo de espera. E esperar não significa se acomodar. Então não dá mesmo, não consigo resolver. Vamos deixar de fazer. Não. Se acomodar é simplesmente aguardar o momento mais adequado para resolver o problema. Para dar uma saída. Fazer no tempo certo. E em fazendo no tempo certo. Se não deu, é porque não está no tempo ainda. Não é o momento. Nem sempre o que nós pensamos ser o melhor momento o é. Não é assim que nós temos que agir? Fazer no tempo certo. Esperar também não significa se omitir. Eu sei que está errado, eu não vou ficar quieto. Não é assim. É o que é de nossa responsabilidade, temos que assumir. Mas sim esperar um momento em que nós estejamos mais fortalecidos, mais preparados para o tempo certo. Tanto isso é necessário que até nas nossas reencarnações, muitas das vezes nós não trazemos para cá, nessa existência, em outras que já vivemos, problemas e dificuldades e dívidas e resgates que temos ainda de outras e outras existências. Por que nós trazemos? Porque ainda não é tempo. Ainda não estamos fortalecidos o suficiente para dar conta da tarefa. Muitos de nós dizem no mundo espiritual: não, eu vou agora, vou resolver tudo, vou pagar a fatura de uma vez só. Não dá. Então, cada vez mais nós temos que nos fortalecer, temos que nos arregimentar de forças interiores, né, de muita oração, de muita energização boa, para poder estar bem, para poder resolver as situações. Se estamos desequilibrados, por exemplo, e vamos discutir, essa discussão vai chegar aonde? No momento em que a discussão está acalorada, o que a razão faz? Ela dá tchau para nós, vou embora. Quem fica? A emoção.
E a consequência vem depois. Não é? Mas muitos de nós não pensam assim, não reflete, insiste. E é tempo de nos perguntar o que é melhor, ser feliz ou ter razão? Ah, mas por que eu tenho que ser o último a dizer as coisas? Por que eu tenho que ter sempre prevalente a minha vontade? É um exercício de tolerância que temos que ter, não é? E aí, fazer a pergunta de novo, ser feliz ou ter razão? A irmã Rosália, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, numa das suas mensagens, ela diz assim: é sempre bom deixar que o mais tolo fale e ouvir. Deixar que o mais tolo que você fale. Olha que interessante essa reflexão. Por que a nossa palavra tem que ser a última? Deixa que o outro fale. Não é? E não adianta, por mais que discutamos, ninguém vai mudar a cabeça de ninguém. Não é porque eu ganhei essa disputa, essa discussão, que o outro vai ser exatamente como eu gostaria que ele fosse. Não vai ser. Nós somos individuais, nós somos únicos. Nós somos espíritos em evolução. E cada um no seu tempo, do seu jeito. Não existe igualdade. Somos semelhantes, principalmente nos defeitos. Tá? Mas iguais, não. Então, isso a doutrina ensina-nos sempre. Esse é um dos princípios da doutrina, a individualidade do espírito. E nós ainda não conseguimos entender. Queremos sempre estar certos. A minha verdade tem que ser mantida, não é assim. É um exercício. Né? E aí, então, se nós não podemos nos conversar, não. Espera o tempo certo. As coisas que você ia dizer quando estava com a cabeça quente, espera, conversa. Na certeza de que não vai mudar o outro, mas pelo menos conversa, para resolver se for o caso. Todos nós temos dias de tristeza, de angústia, solidão que nós temos. Quem de nós não tem dores da alma? Nossas almas são almas doentes, almas sofridas, né? De muitas existências. Quem de nós não tem solidão? E aí, o Sêneca, que é um filósofo do século IV a.C., ele diz o seguinte, que a solidão não significa você estar sozinho. Você pode estar sozinho e não estar solitário, não estar em estado de solidão. Que a solidão é quando nós estamos vazios. É estar vazio. E é estar vazio que nos leva a momentos de mais desequilíbrio. Estar vazio é que nos leva aos momentos de depressão, porque nos falta a nossa essência, que é a essência espiritual. Nós temos que despertar para isso. Estamos matéria, somos espírito. E precisamos também alimentar o quê? O nosso espírito, aqui a alma, enquanto encarnados. Mas isso que somos nós, precisa ser alimentado. Então, quanto mais nós pudermos nos espiritualizar, menos problemas agregaremos. Porque então teremos mais clareza da nossa trajetória aqui. Né? Só mesmo nos espiritualizando. Vamos aprender, enquanto tem tempo, a fazer o que o Cristo nos ensinou. Tantas coisas nos ensinou. Mas uma das coisas que Cristo nos ensina é deixar de lado o nosso olhar muito afeto aos defeitos dos outros, para ficar criticando, para criar problemas. Para quê? Ele mesmo, na sua passagem, ele nos traz um exemplo lindo de como ele conseguiu olhar para Paulo de Tarso, para Madalena, para o Zaqueu, que eram todas criaturas que eram vistas só pelos seus defeitos, pelas suas maldades. Mas o olhar do Cristo para eles fez-nos perceber que eles têm como todos nós temos, a essência do bem em nós. E que basta uma oportunidade e o querer do ser para se transformar. E todos eles se transformaram. E agindo assim, nós vamos ter uma vida melhor, mais saudável nas nossas relações. Nós não valorizamos o que temos de bom ao nosso redor, mesmo com esse momento de dificuldade, parece que cada vez estamos mais
tendentes a fazer a cisão, a divisão. Não é tempo para isso, é só criar problemas. Então, valorizar nas pessoas que conosco convivem, nas nossas relações, o que elas têm de melhor. Os defeitos existem com certeza, todos os temos. E aqui estamos para minimizá-los, valorizar. Porque então vamos sofrer quando tiver ausência. Por que nós ainda não conseguimos aprender pelo amor, né? A dor ainda é o nosso grande cisel. É só através dela que a gente aprende, infelizmente, porque estamos nesse planeta em transformação. E a vida que nós temos, cada um de nós, ela se apresenta a nós como nós a construímos. Não é? É assim. A do outro é melhor, mais fácil, não sei. Mas a minha é resultado de mim mesma. E nós temos que ter essa clareza. As flores, diz Rosando Klinslev, ainda que belas, elas servem tanto para as festas como para os velórios, não é? A flor é a mesma, mas ela pode ser usada em 2 ambientes. E nos 2 ambientes ela tem o seu papel. Assim é a nossa existência, assim é a nossa caminhada. Estamos sempre aí entre 2 lados, o bem e o mal. Vamos escolher o que a gente quer, sabendo, todos sabemos, que podemos escolher o que achamos melhor, temos livre-arbítrio, mas temos a certeza também de que a colheita é nossa. E aí, essa é a nossa existência, mas nós já sabíamos que reencarnaríamos no momento em que estaríamos vivendo toda essa turbulência moral, toda essa problemática. Não sabíamos como seria, mas sabíamos que viveríamos tempos assim. Como eles se apresentariam? Sabíamos, mas que viveríamos sim, né? Então não há motivo para a gente ficar desanimado, não há motivo para a gente perder a esperança, não há motivo para desamor, é momento de amor, não de desamor. Não há motivo para perder a esperança e a confiança em Deus, pois nós sabemos que Deus não cria árvore frutífera prontinha, né? Não cria sementes, as sementes é que vão produzir. Nós é que somos as sementes e que estamos a produzir o que nós semeamos. O cisel que nos aperfeiçoa é a dor e o trabalho ainda. Quando nós entendermos, nós deixaremos de nos revoltar. Desistiremos de ficar brigando com o mundo, querendo encontrar culpados para os nossos problemas. Sempre tem que ser o outro. Não teremos mais desespero, não nos sentiremos mais desamparados, porque enfim nós vamos compreender o sentido de aqui estar nesse momento difícil. Não é à toa. Cada um de nós está aqui por uma razão e muito importante. Vamos desistir? Não, não podemos desistir. Tudo segue o seu curso. Tudo segue o que foi planejado. Os caminhos que a Terra está vivendo não são caminhos de exceção, não. Todos os planetas que viveram uma transformação atravessaram tempestades assim. Todas. Não é isso? E não há atalhos na lei do progresso. Não há. A Terra está seguindo seu caminho, fruto de quem? De nós próprios. Espíritos. Ela é resultado de nós. Ainda que continuamos ainda resistentes ao bem, recalcitrantes, teimosos. Estamos nesse barco. É preciso, então, que a dor realize a sua obra educativa. Isso que ela está fazendo conosco. Os tempos são desafiadores? São. Mas nada é inesperado. Nada está fora do lugar. É a lei do progresso e a lei da evolução acontecendo. Tudo a seu tempo. Paciência, resistência, vontade. Toda noite escura, por pior que seja, um dia vai clarear. O dia clareia. Toda tempestade traz depois uma limpeza importante, uma tempestade. O vento limpa tudo, a chuva leva tudo. No dia seguinte, está tudo certo. É assim, porque tudo passa. Então, para terminar, nós vamos ler um poema do Emmanuel, na psicografia do Chico, que se chama Tudo Passa. Diz assim: todas as coisas na terra passarão, todas. Os dias de felicidade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão.
As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia também passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, os dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante a uma enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme. Jesus está no leme dessa nau e segue Jesus, com o olhar sereno de quem guarda certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia passará. Ele sabe, Jesus, que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecer, e confiamos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. E assim nós acabamos a nossa reflexão, agradecendo a todos. Uma boa noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de paz, de amor, de luz e de oração. Bons Espíritos, amados, dai a força de resistir à influência dos maus espíritos para esses irmãos. Dai a eles, Senhor, a luz necessária para não cair nas suas tramas. Preservai-nos, Senhor, do orgulho e da presunção. Afastai do coração desses filhos o ciúme, o ódio, o rancor. Afastai, Pai, a malevolência, os sentimentos contrários à caridade. Mestre, Senhor, que a tua bondade absoluta traga para esse momento, traga para esses irmãos a paz, a luz, a verdade. Que esses teus filhos, Pai, que aqui estão na esperança de um dia melhor, possam ser merecedores de toda a graça que tu tens a dar para cada um deles. E vocês, meus irmãos amados, recebendo esse amor divino nesse momento, tenham paciência para enfrentar os momentos de dificuldade. Tenham paciência para aceitar os tropeços, para aceitar as recaídas, mas não desistam, porque o Pai jamais abandona os seus filhos. Tenham fé, tenham esperança de um dia melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Uma boa noite para todos. Que assim seja.